Já teve a sensação de que algo terrível está acontecendo, mas ninguém consegue identificar o perigo? As democracias continuam de pé, as leis seguem em vigor, os líderes falam de liberdade e segurança. Mas por trás das aparências, o poder continua a agir, transformado, invisível, imperceptível. Michel Foucault, Giorgio Agamben e Federico Finkelstein mostraram que o autoritarismo não precisa gritar. Ele se infiltra, sussurra, silencia. Neste vídeo, você vai entender como a máquina do medo opera e como ela pode destruir tudo o que afirma defender antes mesmo que você perceba. Ouvimos diariamente que o fascismo está de volta. Em diferentes países ao redor do mundo, governos recentes ou atuais alinhados à extrema-direita têm sido frequentemente comparados às experiências totalitárias dos anos 1920 e 1930, sobretudo no modo como suas lideranças pensam e atuam. Esses receios não são infundados. Embora muitos estudiosos questionem analogias simplistas, esses grupos apresentam uma racionalidade, ou, caso prefira, irracionalidade, que em diversos aspectos remete aos caminhos que levaram Hitler e Mussolini ao poder. No entanto, é fundamental agir com rigor conceitual. Fascismo é um conceito das ciências políticas, e não uma simples injúria. Rotular alguém como fascista ou nazista carece de significado real, a menos que possamos fundamentar essa acusação com conceitos teóricos e evidências empíricas claras. É justamente essa análise cuidadosa que propomos desenvolver a partir de agora, para compreender as características que definem o fascismo e avaliar até que ponto os contextos contemporâneos se assemelham ou divergem dessas dinâmicas históricas. A teoria política costuma justificar o surgimento do Estado como um instrumento para a proteção da vida. Pensadores como John Locke defendem que a existência de um poder acima dos homens só é legítima enquanto garante certos direitos inalienáveis, entre os quais o direito à vida aparece em primeiro lugar. Na prática, entretanto, as instituições nem sempre atuam em prol da proteção direta da vida individual. No mundo moderno, o poder régio era legitimado pela teoria do poder divino dos reis. O monarca era visto como representante na terra de uma ordem sagrada, incumbido de organizar a vida social conforme uma harmonia celestial. Nesse sentido, a justiça era entendida como uma consequência natural da sabedoria divina do monarca, que tinha o direito e o dever de agir de forma justa, deliberando sobre o viver e a morte dos súditos. A vida não era um direito, mas uma concessão do monarca. Por essa razão, o filósofo Michel Foucault caracteriza esse dispositivo por meio do imperativo de deixar viver e fazer morrer, indicando que o poder soberano exercia controle absoluto sobre a população, possuindo autoridade tanto para permitir a vida dos súditos quanto para decretar sua morte. Nesse contexto, a vida dos indivíduos não possuía valor intrínseco ou garantias universais, mas estava subordinada à vontade do soberano, que detinha o monopólio sobre o direito à vida e à morte. Essa lógica do poder enfatizava o direito de matar ou não proteger como expressão suprema da soberania. A partir do final do século XVIII e, sobretudo, ao longo do século XIX, essa racionalidade começou a ser desafiada e transformada, em especial após a emergência das revoluções liberais, que resgataram a ideia dos direitos naturais, incluindo o direito à vida como fundamento inalienável. Para Foucault, nesse período emergiu uma nova forma de governamentalidade chamada de biopolítica, cujo princípio central é fazer viver, ou seja, mecanismos e técnicas de poder dedicadas a promover, proteger e maximizar a vida da população.
em contraste com o antigo poder de soberania focado no castigo corporal e, em muitos casos, na obliteração completa dos corpos. Capítulo 2. O paradoxo sombrio. Os direitos humanos encontram o genocídio. Aqueles que ainda não abandonaram esse tema complexo devem estar se perguntando o que toda essa digressão tem a ver com o fascismo. Explico. Há um interessante paradoxo nas sociedades contemporâneas que precisa ser entendido para que possamos unir esses pontos. No mundo contemporâneo, a morte violenta não desapareceu no século que colocou a vida como um direito universal. Pelo contrário, os momentos históricos em que os direitos humanos foram mais formulados e pregados, especialmente durante o século XX, foram também aqueles em que se perpetrou o maior número de massacres em massa. Como explicar essa contradição? A tensão entre a promessa universal dos direitos humanos e as realidades brutalmente violentas dos regimes políticos ou das guerras evidencia que o direito à vida, apesar de afirmado teoricamente, convive com práticas efetivas de negação da vida em larga escala. Para Foucault, a explicação dessa aparente contradição está no aparecimento do racismo de Estado. O racismo, nessa lógica, seria um corte social. De um lado, estariam indivíduos normais, de outro, aqueles mantidos à margem, segmentados por alguma diferença, raciais, biológicas, étnicas, etc. O racismo estatal, portanto, amparado pelo aparato científico, colocou a biologia no primeiro plano das discussões. O que estava em questão não era a submissão de pessoas diferentes, mas algo ainda mais perverso. A lógica segundo a qual indivíduos inferiores poderiam infectar, contaminar o tecido social e assim provocar a decadência, a degeneração da raça superior ou mesmo de toda a espécie humana. A conclusão é simples. Para a proteção do corpo social, a metáfora biológica não é por acaso, esses agentes degenerantes deveriam desaparecer. O nazismo foi o paroxismo desse processo. Capítulo 3. O poder sem rosto, quando qualquer um pode ser o algoz. Mas aqui está algo ainda mais perturbador. Se o poder soberano é aquele que decide quem deve morrer e quem deve viver, quem exerce tal poder nas sociedades atuais? Foucault esclarece que no racismo de Estado o poder soberano é difuso. Ora, não é mais o monarca que protege a si mesmo, mas indivíduos que defendem a coletividade. Um judeu na Alemanha nazista poderia ser morto por qualquer agente do Estado. Como estudos recentes têm demonstrado, as maiores atrocidades do Holocausto foram cometidas em locais em que não havia mais instituições, em especial no leste europeu. Quem decidia se um judeu seria morto ou não eram os militares das SS, e naquele momento, estes homens exerciam o poder soberano. Cada cidadão poderia deliberar como bem entendesse sobre a vida de outros indivíduos em situações específicas, em nome da coletividade. E é exatamente aqui que Giorgio Agamben atualiza a teoria de Michel Foucault, tornando-a por essa razão mais assustadora. Capítulo 4. Quando a exceção vira regra. Partindo dessa reflexão, o filósofo italiano Giorgio Agamben propôs o conceito de estado de exceção permanente. Agamben percebeu um paradoxo que poucos viram. As democracias carregam dentro de si as sementes de sua própria destruição. Inspirando-se nas formulações anteriores de Walter Benjamin, que argumentava que a exceção poderia tornar-se a regra na política moderna, Agamben ampliou essa ideia ao destacar que o estado de exceção, originalmente concebido como uma suspensão temporária das normas legais em situações de crise, tem se tornado uma prática contínua e normalizada nas sociedades contemporâneas. Essa suspensão permanente do direito legal cria uma zona cinzenta onde o soberano possui poderes ilimitados, deixando os cidadãos em um estado de vida nua, zoé, desprovidos de proteção jurídica e reduzidos à mera existência biológica, passível de controle e exclusão.
Assim, o estado de exceção não apenas revela a fragilidade das garantias democráticas, mas também expõe a tensão fundamental entre o poder soberano, que decide sobre a vida e a morte, e os direitos individuais, uma tensão que, para Agamben, está no cerne da configuração política moderna. Dessa forma, as democracias, ao tolerarem ou institucionalizarem esses estados de exceção, expõem-se ao risco de erosão das liberdades civis e da própria essência do Estado de Direito, colocando em xeque a ideia de soberania baseada no respeito aos direitos humanos e ao pluralismo legal. O estado de exceção é um mecanismo jurídico de defesa da democracia. Caso haja uma ameaça externa, os direitos e garantias individuais seriam suspensos para que esse mal fosse combatido. Uma vez o perigo neutralizado, a democracia seria restabelecida. Ou seja, como o próprio nome sugere, seria uma anomalia, uma exceção à regra democrática. Agamben percebeu que, caso esse perigo seja difuso, difícil de identificar, o expediente jurídico da exceção pode se tornar permanente. O exemplo principal é o próprio nazismo. A Constituição de Weimar não foi revogada pelo Terceiro Reich. Porém, com a justificativa de proteção do povo alemão, instalou-se um estado de exceção. Proteção contra quem? O risco eram os comunistas. Mas quem eram os comunistas? Impossível responder de forma cabal. Poderia ser qualquer um. Desse modo, o inimigo nunca seria neutralizado e a exceção transformou-se em regra. Foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha nazista. Hitler nunca revogou a Constituição de Weimar. Ele simplesmente declarou o estado de emergência permanente. O inimigo invisível garantiu que a exceção nunca terminasse. E assim, a democracia alemã morreu por dentro, mantendo sua fachada externa. Outro caso, estudado por Agamben, foi a era Bush. Para combater o terrorismo, diversas garantias individuais foram sendo relativizadas. Mas assim como o comunismo, o terrorismo é um perigo oculto, difuso. Assim, as medidas de exceção logo se tornaram regra. A prisão de Guantánamo talvez seja emblemática. As pessoas para lá enviadas não possuem nenhuma classificação precisa, portanto, não possuem direitos. Não são americanos, não são prisioneiros de guerra, também não são estrangeiros. Tal anomalia formou um vazio jurídico em que tudo é possível. São comuns, por exemplo, relatos sobre presos que sequer foram julgados e são submetidos a torturas sistemáticas. Capítulo 5. O fascismo fraco. A nova face do autoritarismo democrático. O historiador Federico Finkelstein utiliza o conceito de fascismo fraco para descrever uma forma específica de autoritarismo que tem emergido recentemente, situada entre o fascismo clássico e o populismo. A singularidade do fascismo fraco reside em sua incompletude. Os líderes contemporâneos hesitam em assumir abertamente o fascismo, configurando-se como eternos aspirantes a ditadores. Diferentemente de figuras como Hitler e Mussolini, esses líderes não levam suas ideias até as últimas consequências. Eles permanecem à beira do abismo, recuando aos limites formais da democracia. Essa ausência de compromisso ideológico os enfraquece perante a opinião pública e seus apoiadores, tornando-os frequentemente alvo de chacotas. Contudo, assim como seus predecessores, e em contraste com líderes populistas, esses aspirantes a fascistas recorrem sistematicamente à mentira para enfraquecer instituições, escapar de derrotas eleitorais e, em última instância, destruir a democracia. Finkelstein alerta que o fracasso demonstrado por esses líderes na atualidade não garante que não terão êxito no futuro, razão pela qual é fundamental manter vigilância constante sobre a proliferação de lideranças com essas características. Ao contrário dos regimes populistas, o fascismo, em todas as suas manifestações, louva e incentiva abertamente a violência, intensificando os episódios de agressão tanto por parte das forças de segurança quanto de seus apoiadores. É nesse ponto que surge uma nova forma de compreender o autoritarismo contemporâneo.
uma racionalidade destrutiva que se manifesta diferentemente do fascismo clássico, porém não menos perigosa. O fascismo fraco não precisa de blindados nas ruas, nem de hinos nacionalistas ecoando nas praças. Não exige marcha ou uniforme. Basta uma favela cercada, uma operação que deixa 17 mortos, uma comunidade onde o Estado só aparece sob o som de sirenes, tiros e helicópteros. O fascismo fraco não busca convencer. Ele quer cansar, quebrar, render ao medo, à precarização e ao silêncio. Chegamos então a uma inquietante constatação de Federico Finkelstein. O fascismo contemporâneo não precisa ser total para ser letal. Capítulo 6. A anatomia do fascismo fraco. Como funciona a máquina da incompletude? O fascismo fraco opera através de 4 elementos centrais, mas nunca todos simultaneamente. 1. Xenofobia, o medo do diferente como combustível político. 2. Mentiras totalitárias, a pós-verdade como arma de guerra. 3. Violência seletiva, não contra todos, mas contra os certos. 4. Democracia capturada, usar as regras do jogo para destruir o jogo. É um fascismo calculista que entendeu que a democracia liberal tem anticorpos, mas eles podem ser neutralizados gradualmente. A retórica alarmista e inflamada da extrema-direita transforma o medo em ódio. E o ódio clama pela vingança, pela exceção. É a antítese da democracia. A fórmula diabólica continua sendo: 1. Medo. 2. Ódio. 3. Exceção. 4. Normalização, que gera aceitação, preparando o terreno para a próxima exceção. É um algoritmo do apocalipse em câmera lenta, e uma vez que você entra nessa espiral, ela se retroalimenta infinitamente. Esse processo abre espaço para todo tipo de discurso radical que se materializa em ações violentas contra as minorias. Forma-se um ciclo vicioso que leva todos à ruína. A desordem gera medo, o medo reverte-se em ódio, o ódio em exceção, e essa, por sua vez, em caos. Enfim, é uma engrenagem que retroalimenta a desordem social. Essa foi a dinâmica do nazismo que arruinou a Europa, e é justamente nesse espiral do apocalipse que estamos entrando no século XXI. Conclusão: o espiral do apocalipse. Por que isso nos deveria aterrorizar? O fascismo contemporâneo não precisa de marchas com tochas ou uniformes marrons. Ele se veste de democracia, fala em nome do povo, promete ordem e segurança, confunde-se com populismo. Mas por baixo da superfície está criando vidas nuas, zonas de exceção, inimigos invisíveis que justificam qualquer atrocidade. Como disse Agamben, o totalitarismo moderno pode ser definido como a instauração, através do estado de exceção, de uma guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não integráveis ao sistema político. A pergunta que não quer calar é: ainda temos tempo de parar essa máquina infernal? Ou já é tarde demais, e estamos apenas assistindo aos últimos atos de uma tragédia que começou muito antes de percebermos que éramos os protagonistas? Quem não consegue lembrar o passado está condenado a repeti-lo. E quem não consegue entender o presente está condenado a ser devorado por ele. O inimigo maior, o adversário estratégico, não é apenas o fascismo histórico de Hitler ou Mussolini. É o fascismo que está em nós todos, o que martela nossos espíritos, o que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina e nos explora. Michel Foucault.